Você já precisou resolver alguma coisa envolvendo documentos e se sentiu totalmente sufocado por conta da burocracia? Você já foi culpado por alguém sem entender o porquê? A vida já te levou para situações sem sentido e você não soube explicar como chegou lá? Com certeza você já experimentou na sua vida a sensação do absurdo da existência. Você já se viu em uma situação kafkiana. Talvez você não tenha usado essa palavra, mas deve ter experimentado situações que de tão absurdas não podem ser explicadas de forma racional ou lógica. Todo mundo tem um quê de Joseph K., o protagonista do clássico O Processo, de Franz Kafka. Esse é o último lançamento da Antofágica e ele vai literalmente te desnortear. Além disso, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco da adaptação cinematográfica que foi feita pelo diretor Orson Welles. Mas antes, aqueles recados rápidos e muito importantes pra gente. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito nem inscrita, ativa o sininho de notificação que vai te avisar quando tem vídeo novo e dá aquele joinha que é bem rápido, não custa nada e ajuda muito a gente. Provavelmente você conhece a história do livro. Certa manhã, Joseph K., um homem que trabalha como procurador em um grande banco e mora em uma pensão, é acusado de um crime que ele não sabe qual é. Durante toda a história, Joseph K. sustenta a sua inocência e fica sem entender completamente a situação. Essa ideia norteou o projeto editorial da Antofágica, porque as ilustrações inéditas feitas pelo artista Lourenço Mutarelli foram dobradas e cortadas de forma labiríntica na montagem do livro. Assim como Joseph não consegue ter a visão total da sua situação, nós, leitores, também vemos apenas fragmentos das ilustrações, o que contribui para a experiência intensa e claustrofóbica do livro. A tradução foi feita diretamente do alemão pelo P.T. Rissati, que também traduziu para Antofágica A Metamorfose e Na Colônia Penal, ambos do mesmíssimo Franz Kafka. A apresentação é feita pela crítica literária e escritora Noemi Jaffe, e ela diz aqui uma coisa que me impactou demais. Ela fala que Franz Kafka fez uma representação da lei perturbadora. Ela não é uma lei geral que vale para todos, mas sim individualizada e totalmente inacessível. Essa lei arbitrária define quem são os culpados e qual deve ser a punição. Mas como é impossível conhecer a lei aos culpados, só resta obedecer, sem chance alguma de defesa ou redenção. Quanto mais K tenta provar a sua inocência, mais ele é culpado dessa situação que ele desconhece. É impressionante ver como os eventos da história vão acontecendo e K vai perdendo totalmente o controle da sua vida. Olha, eu tenho que contar pra vocês que a gente sente um mal-estar lendo o livro, uma angústia mesmo. Isso porque esse tribunal que acusa K é estranhíssimo, a gente não entende direito como é esse tribunal. É um tribunal que entra na esfera íntima da vida do personagem. No primeiro capítulo, os guardas entram no quarto de K, mexem nas suas coisas, tomam o café da manhã que a dona da pensão preparou pra ele e não respondem com clareza nenhuma pergunta que o personagem faz. Tudo isso no dia do aniversário de 30 anos de K. Que presente, hein? Imagina isso, a polícia entrando no seu quarto, molhando o pão com manteiga no café e dizendo que você tá preso sem falar qual delito você cometeu. Assustador para dizer o mínimo. Durante a história, Joseph K. vai se desestruturando, se desintegrando e atravessar essa jornada com ele é bem aflitivo. Foi curioso perceber como na minha experiência de leitura, em alguns momentos eu senti raiva do K, como se ele tivesse responsabilidade pela situação que estava vivendo. Mas aí eu me dei conta do absurdo que era sentir raiva do K, justamente porque ele não tem nenhuma responsabilidade, ele nem sabe que delito cometeu. Franz Kafka trabalhou em uma empresa de seguros e também estudou direito, ou seja, ele conhecia a linguagem jurídica e protocolar desses ambientes. O seu jeito de narrar tem traços dessa linguagem jurídica e o estranhamento aparece desde a primeira linha. Eu separei aqui um trecho, o começo do terceiro capítulo, para explicar melhor. Durante a semana seguinte, K esperou, dia após dia, por uma nova comunicação. Não conseguia acreditar que tivessem levado ao pé da letra sua renúncia aos inquéritos. E quando a esperada comunicação de fato não veio até o sábado à noite, ele supôs que estava sendo tacitamente reconvocado à mesma casa e ao mesmo horário. Por isso, foi para lá novamente no domingo, dessa vez passando direto pelas escadas e pelos corredores. Algumas pessoas que se lembravam dele o cumprimentaram nas portas, mas já não precisava perguntar mais nada a ninguém, e logo chegou à porta correta.
O terceiro capítulo vem logo depois do primeiro inquérito de K. Vocês percebem como as ações são narradas de forma direta, sem metáforas nem adjetivos? A gente entende tudo o que está sendo dito, porque tudo está sendo dito com muita clareza, mas a linguagem soa estranha, enigmática, às vezes até meio alienada. Enquanto eu estava lendo, lá pela metade mais ou menos, eu fui assistir as videoaulas que sempre acompanham as edições da Antofágica. Dessa vez, quem dá as videoaulas é Tomás Amorim, pesquisador e doutor em literatura e literatura comparada pela USP. No primeiro vídeo, que é para você assistir antes da leitura, ele fala um pouco da vida de Franz Kafka e do contexto histórico em que ele nasceu e escreveu. Já no segundo vídeo, para você assistir depois da leitura, ele diz que há muitas interpretações possíveis para o processo, sociológicas, teológicas, psicanalíticas, a partir dos estudos de gênero e até mesmo interpretações autorreferenciais, ou seja, que falam sobre o processo da escrita. Ele também explica que Franz Kafka é avesso à construção psicológica dos personagens. A gente não acessa muito o que se passa dentro da cabeça de K. Para o autor, uma dimensão muito mais importante é a dos gestos e posturas do corpo. Há várias descrições de como os personagens sentam, deixam a coluna ereta, apoiam as mãos nos joelhos e se posicionam no espaço. Aliás, o espaço, ou seja, a arquitetura, também é muito importante no romance. Longos corredores de tribunais, quartos abafados, janelas por onde as pessoas bisbilhotam cá, a catedral, são todos espaços bem importantes na narrativa. Os gestos do corpo e a construção arquitetônica parecem encarnar a opressão, que é um dos temas do livro. Aliás, esse aspecto da arquitetura também está muito presente na adaptação cinematográfica feita por Orson Welles, lançada em 1962. Pesquisando para esse vídeo, eu encontrei uma entrevista do diretor em que ele conta como esse projeto nasceu. Tem uma história tão esquisita e ao mesmo tempo engraçada que eu achei que valia a pena trazer aqui para vocês. Orson Welles estava de férias com sua família na Áustria quando recebeu a visita dos Salkins. Os Salkins são uma família de pai, filho e neto que se tornaram produtores de cinema bem famosos. Eles ganharam e perderam muito dinheiro com diversos filmes. Uma curiosidade é que eles produziram os filmes do Super-Homem com o ator Christopher Reeve. Bom, voltando a Orson Welles, ele conta que os Salkins encontraram ele no hotel em que ele estava hospedado e fizeram a seguinte proposta: você topa dirigir um filme baseado no livro de Nikolai Gogol? O diretor se animou, dizendo que Gogol era o seu autor russo preferido. Mas logo depois, eles descobriram que um filme baseado no livro já estava sendo feito na Argentina. Então, os Salkins mostraram uma lista com mais de 80 ideias de filmes baseados em livros, e nessa lista estava O Processo de Franz Kafka. Foi assim que nasceu o projeto do filme. Nessa entrevista, ele até brinca, dizendo que gostaria de ter uma história mais romântica para contar, sobre como o processo o encantou desde cedo e lhe deu uma visão artística brilhante, mas não foi bem assim. Inclusive, nessa entrevista tem um trecho muito engraçado que ele conta que os tais produtores foram atrás dele de táxi e não tinham dinheiro para pagar o táxi, ele que teve que pagar o táxi. Enfim, ele conta tudo isso de um jeito bem engraçado. O link tá aqui embaixo para quem quiser ver a entrevista inteira. Desse encontro um tanto peculiar, nasceu um filme muito bom, considerado por alguns críticos como um dos melhores de Orson Welles. Ele foi filmado em Paris, no leste europeu e também nos Estados Unidos. Ainda nessa entrevista, ele conta de algumas filmagens que foram feitas na antiga Iugoslávia, em galpões enormes que precisavam abrigar mais de 10 mil máquinas de escrever. Orson Welles conta que procurou representar a burocracia como grande inimigo de Joseph K. Steal my clothes and shirts from me. I managed to keep calm. I asked them very simply why I was arrested. Outro aspecto que me marcou nessa entrevista é quando Orson Welles conta que se considera um pessimista. Nesse sentido, ele parece o artista perfeito para fazer uma adaptação do Processo, um livro carregado de pessimismo. Kafka mostra um mundo sufocante e não indica muitos caminhos de saída. Além disso, Kafka não quer dar muitas explicações na história, e esse é um dos motivos que faz com que ela tenha tantas interpretações possíveis. A edição da Antofágica tem uma característica bem legal que ilustra esse ponto.
conto. Durante a leitura, você vai encontrar alguns trechos riscados. Esses trechos foram rasurados pelo próprio Kafka nos seus manuscritos, ou seja, ele procurava, de certa forma, uma economia nas explicações. Para saber mais sobre a primeira publicação de O Processo e sobre o próprio manuscrito, a Antofágica convidou o pesquisador Gabriel Alonso Guimarães, que é autor do primeiro pós-fácil dessa edição. Ele conta vários fatos sobre a escrita do romance e também sobre a publicação póstuma do livro, feita pelo amigo de Kafka, Max Brod, em 1935. A psicanalista e doutora em psicologia social Noemi Moritz-Kohn escreveu o segundo pós-fácil, relacionando o processo com o legado da psicanálise. E para terminar, o doutor em direito José Adilson Moreira escreve sobre a arbitrariedade do sistema judicial com as pessoas negras no Brasil. Para terminar, quero te convidar a assistir um dos primeiros vídeos do canal. O link vai aparecer aqui em cima. Nesse vídeo eu falei sobre a influência de Kafka na cultura pop. É um vídeo complementar ao de hoje. Fazendo esse roteiro, eu só pensava em uma coisa. Kafka é mais atual do que nunca, porque a gente prossegue com a nossa vida, a gente caminha sem ter muita noção do todo e sem saber para onde a gente está indo. A época em que Kafka escreveu O Processo foi cheia de incertezas. Não havia muitas respostas sobre o sentido da existência e o suposto progresso da civilização. Eu não sei vocês, mas eu sinto que a nossa época também é cheia de incertezas. A gente não sabe para onde o mundo está indo. E quem disser que sabe, ou está mal informado, ou está mentindo. Sem exagero, O Processo é um dos livros mais importantes da história da literatura e vale cada segundo de vida que você dedicar a ele. O link para você comprar a edição da Antofágica está aqui embaixo. Ah, e faltou um detalhe final, eu deixei essa surpresa para o final do vídeo. Você vai ganhar um pôster enorme, lindo pra caramba, com uma das ilustrações inteiras do Lourenço Mutarelli. Tenho mais dois últimos recados. O sorteio do exemplar do Grande Gatsby ficou para a semana que vem. Então, se você ainda não assistiu o vídeo, o link vai aparecer aqui em cima. Vai lá assistir, comenta para concorrer ao sorteio. E as inscrições para o meu curso A Arte das Histórias estão encerrando. Essa é a última semana para você participar. Lembrando que com o cupom ANTOFAGENSE você tem 20% de desconto. O curso começa na quinta-feira que vem, dia 21 de outubro. Todas as informações estão no link aqui embaixo. Vem fazer que eu vou adorar. Quero te convidar também para seguir o Instagram da Antofágica e o meu pessoal, o Live Piccolo, onde eu sempre compartilho as minhas leituras. E para fechar, me conta aqui embaixo qual a sua relação com Franz Kafka e com O Processo. A gente se vê na semana que vem com mais um vídeo. Tchau!